Oi, gente! Mais uma vez aí para vocês, tá? Mais um testemunho que eu não ouvi, mas eu vivi, tá bom? Vou deixar aí para vocês. Vocês devem ter assistido aí o outro que eu coloquei segunda-feira, que foi cura, que foi livramento, que Deus livra, que Deus cura os nossos filhos, né? Porque nós temos de aprender, gente. Deus não faz só com a gente, Ele faz com os nossos, por causa de nós, tá? E nós temos um consolo bom, né? Saber que esse Deus poderoso aí, que o inferno tem que obedecer Ele, saber que Ele cuida de nós, que Ele nos livra, né? Então é muito bom saber disso. Vou hoje contar para vocês que eu grávida desse bebê que eu coloquei aí para vocês no último vídeo, a minha pressão subia muito. E a médica disse, olha, vamos monitorar essa pressão, você vai vir de 15 em 15 dias, vou te passar aí 1.500 miligramas de remédio de pressão por dia. Você vai ter aí suas precauções, né, seus cuidados, né, evitar de ficar nervosa, essas coisas, exercitar muito, para a pressão não subir, porque se ela subir, o risco é muito grande de você vir a óbito. E aí, então, quando eu tinha 5 meses de gestação, eu dei uma pré-pneumonia. E aí eu fiquei muito ruim, tomei antibiótico muito forte e eu tinha medo de estar tomando aqueles antibióticos, porque eu ficava com medo, né, dos antibióticos afetar a criança. E a médica, logo depois também, quando estava beirando ali uns 6 meses de gestação, a médica falou comigo, olha, vamos esperar, se a sua pressão der algum desequilíbrio, a gente vai socorrer você e vai tirar ali o bebê. Vai tirar o bebê antes da hora, para tentar salvar o bebê e para te salvar também. E qualquer hora a sua pressão pode vir no toco e você tá ali vindo a óbito. E aí, então, eu olhei, né, conversei com ela e eu fazia tudo que eu podia. Tudo que eu pude fazer, tudo que estava no meu alcance e no alcance do meu esposo, a gente fizemos para que não houvesse problema. E aí, a gestação foi indo de vento em polpa, né, com os cuidados, com os remédios, foi indo. Aí quando tava beirando, eu já tava com a gestação já quase chegando no final, eu sentia, né, eu arrumava, assim, não era um drama, né, mas até eu mesma achava que era um drama, e até talvez as pessoas também, eu não sei, eu começava a chorar, eu sentia que eu não ia voltar, que eu ia ganhar, porque a sensação de quem tá, né, com a gestação é essa mesma, né, independente que tá tudo bem, a gente tem essa sensação, nós mulheres aí, vocês que já teve, né, gestação aí, vai falar assim, olha, é verdade, viu, Leia, é desse jeito, a gente se sente só, né, aquele sentimento de tudo. E um dos sentimentos, quando tá chegando o parto, é que a gente vai morrer na hora que você vai ganhar. Se você teve um bom parto, você acha que vai morrer. Se você teve um ruim, você também tem quase certeza que vai vir também a óbito. E o meu primeiro parto também, eu quase vim a óbito, porque eu ouvi isso do médico, né? O meu primeiro parto, o médico disse assim, corre com ela, senão nós vamos perder ela. Então ele mesmo viu que eu tava ali já, né, bem debilitada, né? O segundo também eu tive muita complicação. Aí no terceiro foi isso aí, mas aí vocês vão falar assim, nossa,
mas ela já sabia que não podia ter mais e ainda arrumou. Mas, gente, vamos falar sério, realmente, às vezes a gente vigia, às vezes a gente não vigia, mas independente que a gente vigia, né, que era o meu caso mesmo, que eu vigiava nessa área aí, porque eu sabia das complicações que eu tinha e era tudo plano de Deus. A gente também tem que ver isso, né, que muita coisa que acontece na nossa vida é lógico que é nós que procuramos, lógico, evidentemente, mas muita coisa também é plano de Deus. E Deus, quando tem plano, ninguém impede os planos do Senhor na nossa vida. E aí, eu também já tinha tido também lá atrás, né, antes dessa geração desse filho aí, eu tinha tido, né, um aborto, né, e Deus tinha me dado um livramento no aborto, né, meu pastor ainda foi lá orar, e aí ele não sabia dos problemas que eu tinha tido do segundo parto, e ele disse, Deus te deu livramento, era para você morrer tal mês, daqui tal mês na sala de parto. E aí, como eu já sabia que até Deus mesmo tinha me dado livramento de uma gravidez, então eu fazia de tudo. E apareci grávida ainda, graças a Deus, glória a Deus por isso, né? Mas daí Deus tem plano em todas as coisas. A gente tem que observar isso também. Tudo para a honra e tudo para a glória do nosso Deus. E aí, voltando lá, né, no parto, beirando lá o parto, eu com aquele sentimento de morte, né, que poderia ser um drama, né, também, mas não era. A minha mãe, nessa época, a minha irmã, depois que aconteceu tudo, né, a minha irmã me contou, e a minha mãe me confirmou que a minha mãe, a minha irmã pegava ela chorando e falando assim, a minha filha não vai voltar desse parto, eu sei que ela não vai. Eu sinto que Deus vai tirar a minha filha de mim. E nisso, eu tenho, né, a minha prima, que ela me contou que teve um sonho que a cunhada dela estava no caixão e estava vestida de noiva, essa cunhada, e a sogra dela segurando um bebê homem, recém-nascido no velório. Deus revelando. Deus revela e dá livramento quando ele revela. E aí, parece que o esposo dela, eu não sei se ele teve lá o mesmo sonho, os dois comentou do mesmo sonho, eu não sei como é que foi o negócio, só sei que Deus mostrou pra ele e disse que era a prima dela, que era eu, com a Leia, vamos orar pra ela, e eles levantaram e oraram pra mim. E nisso, o meu pastor, ele já tinha tido a revelação. Aí quando foi um dia, eu tava na igreja no domingo, e ele pegou e disse assim, olha gente, Deus manda dar um recado pra igreja. Deus manda dizer que ele vai recolher uma rosa do jardim. E é pra vocês clamar, que pelos seus clamores, ele vai retornar com a rosa no lugar. Olha que forte. Quando ele falou aquilo, eu senti uma coisa. Assim, eu já tava com aquele drama todo de que era que eu ia morrer. Aí eu senti ainda coisa, eu senti aquele sentimento, sabe? De que, é eu. E eu falei pro meu esposo, essa rosa aí é eu. E meu esposo disse, não, deixa de drama, para com isso. Você tá muito preocupada. Você não vai morrer, para com isso. É lógico, né, gente? Ainda que ele via que realmente poderia vir a possibilidade de acontecer, é lógico que ele não ia falar assim, é mesmo. Minha filha, você vai morrer. Não. Ele não ia falar isso. Ele ia tentar, né, amenizar a situação, tirar, né, aquela sensação e aqueles pensamentos negativos do meu coração. É lógico, evidentemente, que ele ia fazer era isso.
E ele foi falando e fui para casa naquele domingo. E ali, gente, eu cheguei em casa, aí eu me lembro que eu fiquei deitada, pensando, chorando. Aí meu esposo começou a dormir, né? Aí eu peguei, levantei e olhava para mim, ia no quarto, né, dos meus filhos, que era a minha filha e o meu filho. E eu olhava para eles, eu chorava. Aí quem tem mãe com filho pequeno aí, ou que já teve, né, que ainda que os filhos tá grande, mas já teve essa sensação, toda mãe, gente, toda mãe, eu tenho certeza, eu posso estar muito equivocada, mas eu tenho certeza que toda mãe tem essa sensação quando tem um filho pequeno. Ela pensa em tudo. É a única coisa que ela pede a Deus para que ela não morra e deixa os filhos dela no mundo. E aí eu orando a Deus ali, eu chorava, orava, pedia a Deus, Deus, não deixa eu morrer, não deixa meus filhos ficar sem mim, senão o que vai ser dos meus filhos? A minha filha já tá aí beirando 9 anos, o meu filho tá com 4, mas e esse que vai nascer? E aí eu ficava assim, e antes de dormir eu já tinha conversado, antes do meu esposo ir dormir, eu já tinha falado com ele, olha, se eu morrer, você paga alguém para cuidar das crianças, não dá meus filhos para ninguém não. Mas se você for dar, você dá fulana para fulana, Bertano para fulana e o fulaninho para fulana. Eu falava dessa forma. E ele, para que eu vou dar meus filhos, nunca que eu vou dar meus filhos. Você tá louca? Não preocupa, se você morrer eu vou pagar alguém para cuidar deles durante o dia. E aí me trazia um alívio, um certo alívio, né? Um alívio bem pequeno, né? Perto do desespero que eu tava vivendo naquele momento. E aí então, eu fiquei ali. Eu deitava, descansava um tiquinho, mas chorando, tá, gente? Eu não dormia, chorando. Aí eu ia lá no quarto deles e eu fazia a mesma coisa. Aí eu ajoelhava, eu com barrigão, tá, gente? Eu ajoelhava com um barrigão, eu ajoelhava e orava. Escorava na cama assim, descia a barriga, depois subia a barriga e gorda, minha filha, igualzinho uma pata. Eu andava igual a pata. E o bebê enorme na minha barriga. Aí eu orava e falei, Senhor, me acrescenta, né? Aquela passagem lá de Ezequias, o Senhor deu ele 16 anos. Me dá só 8. Se assim não for da tua vontade de dar 8, me dá 4. Só para mim ver meu filho um pouquinho, para mim ver o rostinho dele, para mim ver ele crescendo, para mim ver os outros filhos mais velhos, para mim ver eles maiorzinho um pouco. Isso vai me trazer, Senhor, muito refrigério. Mas seja feita a tua vontade. E aí eu acho que eu dei umas cochiladinhas quase na hora de amanhecer. E acordei, né, na hora que meu esposo estava indo trabalhar. Ele saiu para trabalhar, conversou comigo, tentou me consolar o máximo que ele pôde. E eu tentei mostrar tranquilidade para ele naquele momento. E ele preocupado com a minha pressão. E eu preocupado com meus filhos. E o parto já estava marcado, porque tinha marcado numa sexta-feira, que eu tinha ido na médica. Ela tinha marcado o parto pro dia 7 de novembro, numa quarta-feira. E aí, daquela forma ali, eu tentei mostrar tranquilidade pro meu esposo e ele foi trabalhar. Aí, quando meu esposo foi trabalhar, eu vi que ele já tinha saído, ele bateu em retirada e eu também bati em retirada da cama. Toda lombada, de tanto chorar, nem tinha descansado. E eu ajoelhei outra vez
Aí vocês vão falar, não, que exagero. Ela com barrigão igual uma pata, ela ia ajoelhar, mas na cama você sabe que você apoia na cama, você consegue. Você apoia para levantar, você faz um sacrifício, mas você consegue. E ali eu ajoelhei. E eu comecei a chorar. E eu fui chorando. E nisso, meus filhos dormindo. E eu fui chorando. E eu fui clamando. E eu fui orando. E eu fui falando, Deus, se assim for da tua vontade, me conceda 4 anos ou 8 anos. Mas se o Senhor quiser me dar a metade de Ezequias, eu vou ficar muito feliz, Senhor. E aí então, eu parei de orar e eu abri a Bíblia, porque eu já ajoelhei com a Bíblia nas mãos. E aí eu não me lembro mais, eu não sei se foi Isaías, eu não me lembro mais. E Deus disse assim, ainda que chegarás com o pé no vale da sombra da morte, eu te tirarei de lá. Porque eu te chamei e te remi, eu sou o Senhor teu Deus. E falou comigo dessa forma. E aí, gente, na hora que eu li aquela passagem, na hora que eu li ali, eu me tranquilizei. Aí eu levantei em paz, eu me levantei confiante. E eu sabia assim que ainda que o mundo todo dissesse que eu ia morrer, eu não ia mais morrer. Eu poderia até vir a sair dessa terra por alguns segundos, por alguns minutos, mas eu iria voltar para ela. Daí então, poucos minutos, olha que tremendo, poucos minutos depois, o telefone toca, porque antes não tinha celular, ou se tinha, era raridade alguém ter celular. Antes era aquele orelhão na rua e aquele fixo, né? Aquele que a gente, de linha. Aí o telefone toca, era a esposa do meu pastor. E ela pegou e disse assim pra mim, tudo bem, irmã Leia? Eu falei assim, minha irmã querida, tudo bem? Ela falou assim, nossa, você tá com uma voz boa, tá feliz? Eu falei, eu tô muito feliz. Aí ela já sabia que o meu filho tava marcado o parto pra segunda-feira, pra quarta-feira. E isso era uma segunda de manhã. E ela disse assim, olha, amém, glória a Deus que tá tudo bem com você, minha querida. Eu fico feliz. Aí eu peguei e falei assim, amém, glória a Deus. Eu sei, fulana, eu sei que você sabe que eu vou morrer, mas acontece que o papai falou tremendo comigo e eu sei que eu não vou morrer. Não preocupa. E ela começou a rir. Não é gargalhada igual eu dou, né? Eu gosto muito de sorrir, eu gosto muito de dar gargalhada, né? Ela não deu a gargalhada que eu dou, mas ela deu um sorriso e eu senti que ela estava sorrindo do lado de lá. E ela disse assim, irmã, mas você tem tanta convicção disso? Imagina, você não vai morrer. Aí eu falei, não, fulana, eu sei que eu ia morrer ou que eu ainda posso até morrer, mas eu vou voltar. E ela disse, irmã, já que você sabe disso e tá tão tranquila e convicta que isso iria acontecer, eu vou te dizer. Vou te dizer agora, nesse exato momento, porque eu tô vendo a fé que você está. Lembra que Deus mostrou ontem a Rosa na igreja, mandou dar o recado? Eu disse, lembro. Ela disse, pois é você que é a Rosa. Eu falei, eu sabia que era a Rosa porque eu já tinha comentado com meu esposo. E ela disse, mas Deus disse que vai colocar você no lugar. Eu falei assim, eu creio. E ela foi e disse, olha, só que antes de Deus revelar, Deus também já tinha revelado para mim e para o meu esposo. Eu não me lembro hoje, agora, nesse exato momento, qual foi a revelação que eles tiveram. Porque não sei se foi um sonho, se foi uma visão, se foi um discernimento, eu não sei o que foi. Mas ela disse que antes
desse domingo, eles tiveram uma revelação e Deus pôs eles para orar por mim também. E ela disse assim, Deus também antes disso revelou e nós oramos por você. E ontem também você viu lá na igreja, igual eu tô te dizendo, vai ser você. Mas eu posso te dizer uma coisa, minha irmã. Ainda que chegue a notícia para mim. Ô, gente, ela disse dessa forma. Foi dessa forma. Há pouco tempo agora, ela veio almoçar em minha casa e a gente a gente lembrou disso aí. E ela disse, eu lembro tudinho. Ainda bem que ela lembrava, né? Como eu vivi, eu não ia esquecer, mas quem que me trouxe o recado poderia ter esquecido. E ela pegou e disse assim, olha, ainda que eu receba notícia que você já está sendo velada, eu irei no seu velório, porque eu vou contemplar você levantando do caixão. E eu falei, amém. E ela vai e fala assim, olha, olha só a confirmação. Eu tinha acabado minutos de ler na Bíblia, Deus falando comigo. E Deus confirmou com ela, ainda que os seus pés cheguem no vale da sombra da morte, o nosso Deus é Deus para te tirar de lá, porque Ele te chamou, Ele te remiu. Não preocupa, irmã, eu vou contemplar. E eu disse, eu também vou contemplar. É forte. É mistério. É um mistério. O mistério é do papai. E só nós que temos a nossa comunhão com ele, nós é que entendemos esse mistério. A medicina confunde todinha com o poder de Deus. E então, na quarta-feira, né, eu passei ali de terça para quarta, a noite toda acordada, com muita contração. E esperando ali às 7 horas da manhã para mim estar indo pro hospital, que era o horário que a médica tinha deixado já preparado. E nessa gravidez toda aí, nessa gestação toda, a médica, ela nos instruiu a me dar uma injeção, né, uma anestesia particular, para mim não receber anestesia do SUS, porque a do SUS, ela fazia efeito rápido e a particular parece que ela fazia efeito lento e tinha como tá cortando o efeito dela. Era uma coisa assim, por causa da minha pressão. E aí eu naquela, né, e a gente conseguiu, Deus enviou a condições financeiras, que foi muito dinheiro na época, muito mesmo. E para pagar a anestesia particular, teria que pagar tudo particular. Então, quer dizer, complicou muito, né? E aí eu fui na quarta-feira, no dia 7 de novembro, pro hospital. Há 20 anos atrás, quase 21 anos atrás. E a médica chegou, a menina tava fazendo as minhas fichas, preenchendo o papel e etc. E ela pegou e falou assim, sobe com ela pra mim. Sobe com ela, depois você desce e termina, porque a criança não tá esperando, né? E eu passando muito mal. E aí, subiu pra fazer o parto. Aí quando a médica aplica a injeção, eu sinto como se fosse um formigueiro subindo na minha coluna e indo pra minha cabeça. E aí deu pressão no meu cérebro. E eu apaguei. E eu só lembro que eu comecei a gritar e não lembro de eu ter terminado de gritar. E aí eu acordei depois com eles me batendo, gritando, aparelho e etc. Aí quando eu olho pra médica, ela pegou e falou assim, ô Marileia, sua preguiçosa, por que você dormiu agora? Tem que tirar o fulaninho daí, ué. Fulaninho tá querendo sair. E você tá doida pra ver o rostinho dele. E falou o nome dele. E eu peguei e falei assim, doutora, o que aconteceu? Ela, nada. Você que dormiu, sua preguiçosa. Aí eu olhei e eu lembrei de tudo. Eu falei assim, doutora, eu não
não dormi, eu morri. Eu não sei quantos minutos aí foi, ou se foi mais, ou se foi mesmo, mas eu morri. Ela falou assim, ai, mas você é dramática, Marileia, você é muito dramática, você é muito exagerada. Eu falei assim, tá, viu? Pronto, passou, tirou o bebê, e eu fui pro quarto, né? E a gente vai curtir aquelas delícias, né? É a sensação mais tremenda, mais linda, incomparada, né? É aquela sensação de quando nós damos à luz, né? Quando nós pega nos braços nossos filhos, a sensação é a mesma com o primeiro, é a mesma com o segundo e é a mesma com o terceiro. É como se a gente nunca tivesse sentido aquilo antes. Ela é nova, né? É uma coisa assim, misteriosa, que só nós que sentimos e Deus que sente o mesmo por nós é que sabe, né? Então, eu fui pro quarto, aí a médica pegou, quando quase na hora de me dar alta, ela já tinha ido antes, e eu perguntei, ela não respondia. E aí ela, não, mas tá tudo bem. Aí depois de muito eu insistir com ela pegou e disse assim, olha, Marileia, você tá muito convicta, né, de tudo isso que aconteceu, do que você me contou aí, né, lá da sua religião. Eu não acredito na sua religião, Marileia, mas eu vou te dizer uma coisa, a sua religião realmente tem a ver com isso tudo. Porque eu trabalho na medicina há tantos anos, eu já fiz tantos partos. Todo mundo que deu eclampsia, você deu um eclampsia, a sua pressão subiu. Então, você apagou ali. E nós estava tentando te reanimar. Nós ia tentar te reanimar durante 2 minutos. Se então não conseguisse, nós ia entubar você. Se acontecesse, Marileia, caso, assim, de não sei quantos mil lá que ela disse, que eu nem me lembro mais, de você voltar à vida, você sair do coma, você iria virar um vegetal. Mas era vegetal mesmo, Marileia. E eu só não consegui entender, porque os segundos que você ficou 47 segundos inconsciente. Isso foi o suficiente para gerar aí a falta de oxigênio no seu cérebro e de você, né, pelo a sua pressão ter subido, o eclampsia que você deu, né, era para você não tá aí. Normal, eu não tô entendendo. Mas alguma sequelazinha deva ter dado. Deve ser porque eu fiquei mais doida do que antes, né? Aí eu fiquei mais doida por Jesus. Deve ter dado essa sequela. E aí eu peguei e fui embora pra casa. E a minha prima tava na hora ouvindo ela falar dessa forma. Não sei se a minha prima lembra. Eu posso estar perguntando a minha prima, né? Mas a minha prima era testemunha e ela tava ali, ela viu. E a minha prima ainda ajudou a médica no começo a debochar de mim. Ela é dramática, ela é muito dramática. Aí, porque com as pessoas, todo mundo é dramático, né, gente? Você tá aí sofrendo aí com a dor é sua. A pimenta tá ardendo no seu olho. Então, pra mim, pode ser um drama. E é a mesma forma comigo. Então, é o ser humano, né? Não é que o ser humano, né, julga errado que tá ali com drama, mas para todo mundo, muitas das vezes pode ser um drama, mas para quem tá vivendo não é um drama, né? Então, é igual aquele menininho que pra tirar o acho que é o bicho de pé, né? Ai, eu vou dar ataque cardíaco. Ai, eu vou morrer. Né? Pra ele achava que aquele vídeo lá de muito tempo, eu acho que o menino já tá grande. É muito engraçado. Então é isso. E aí, até a minha prima ajudou a fazer chacota, que eu tava ali com drama, né? Mas pra mim eu não tava com drama. E aí, a médica confessou. Ela confessou isso. E ainda continuou confessando de que ela não acreditava na minha religião porque ela fazia parte de outra religião. E eu disse, doutora, eu não importo que a senhora faz parte de outra religião, que a senhora acredita em outra coisa. Eu tô dizendo que o meu Deus,
o meu Deus, ele me tirou do vale da sombra da morte. E a senhora acabou de dizer isso. Ela falou, realmente, ele te tirou, então, do vale da sombra da morte. Mas olha, Marileia, nada que você vai falar pra mim vai me convencer a mudar de opinião sobre a minha crença. E eu evangelizei essa mulher até ela ficar irritada. Na hora que ela ficou bem irritada comigo, é que eu soltei ela, deixei ela sair do quarto. E depois, eu acho que ela não queria me ver nunca mais. Mas eu evangelizei ela no máximo que eu pude. E aí foi assim, gente. Deus, ele deixou eu chegar com o pé no vale da sombra da morte, né? Corrigindo aí, que já é 2 vezes que eu falo errado aí. Eu verbalizei aí errado. Deus, ele deixou eu chegar com o pé no vale da sombra da morte para que ele me tirasse de lá, para que ele mostrasse que ele faz isso, ele faz tudo isso que eu falei para trás e tudo isso que eu vou contar para vocês aí daí para frente, tá? Que vocês não percam aí, não perca. Pega lá no canal do meu YouTube, você se inscreve, compartilha e vai assistindo e compartilhando de baixo para cima, que vocês vão entender, tá? Vai vir muitos outros aí testemunhos. Faça isso aí. Vai lá também no Instagram, tá? Compartilha. No Instagram não tem esses vídeos aí, né? Mas lá no Instagram tem alguns conteúdo pequenininho lá. Me segue lá também. Compartilha, comenta, critica, xinga. Faz o que vocês quiserem, independente, tá bom? Eu tô aqui só pra crescer, tá? Crescer a cada dia, melhorar a cada dia como ser humano, tá bom? Porque eu ainda vou largar um legado nessa terra. Quando eu vencer aí a obra aí, o mandado aí, que eu já disse pra vocês que a gente vem nesse mundo, a gente vem pra simplesmente, por que eu nasci? Para adorar o Senhor. Por que eu existo? Para fazer uma obra para o Senhor. E eu tô no mundo que não é meu e não me pertence. Nós estamos no mundo que não nos pertence. Nós estamos aqui de visitante, tá bom? Para mostrar o poder de Deus aí. Que Deus abençoe vocês, tá? E mais uma vez eu agradeço vocês que ouviram, que vai compartilhar, que se inscreveu, para que esse vídeo chegue aí. A Leia não falou comigo, não. Esse vídeo seu não falou comigo. Ouvi, mas eu não achei graça. Manda. Mas eu acho que vou mandar pra fulana, ela vai gostar. A fulana pode também não gostar tanto, mas ela vai mandar pra uma outra fulana que Deus vai falar no profundo, que vai salvar uma alma, que vai tirar uma alma da tribulação, que vai mostrar para uma alma que Jesus, ele faz isso e muito mais, independente da situação. Ele é Deus para todas as coisas, porque basta uma palavra do Senhor para que tudo venha à existência. Tá bom, gente? Eu agradeço vocês. Mais um vídeo de que eu não ouvi, mas eu vivi. Tchau!